Amém? Boa noite, meus amados. Boa noite, família Fé Cristã. Vamos nos colocar em pé nessa noite. Sejam todos bem-vindos à presença do nosso amado Pai. Abba, Pai. Clamamos nesta noite pelo manifestar da glória, da graça desse Pai querido. Amém? Eu vou fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Onde estão os adoradores? Eu vou perguntar diferente agora. Você é um adorador? Então hoje você vai ser encontrado pelo Pai. Amém? Porque a Bíblia fala que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Então se você se coloca nesse lugar de adorador, se essa é uma característica sua, faz parte da sua identidade como filho, hoje crie expectativas, porque você vai ser encontrado pelo Senhor, vai ser tocado pelo Senhor e vai sair daqui impactado pelo seu amor. Amém? Porque hashtag somos um. Diga isso comigo, eu sou um com o Senhor. Estamos quebrando as barreiras da unidade. Somos mais que vencedores sobre todas as coisas. E se você pode levantar as suas mãos bem alto, já como um sinal de entrega, como um sinal de adorador, aquele adorador que já está assim, ó, se entregando ao Pai, dizendo: Senhor, eu sou todinho teu. Eu vim aqui para este lugar, para que esse ambiente seja verdadeiramente tomado pela sua presença, pela sua glória. Ah, Pai querido, nós estamos aqui nesta noite, felizes, alegres, temos prazer em estar na tua presença. O nosso coração se regozija, Pai, pela oportunidade de sairmos da nossa casa e aqui nos reunirmos como igreja, para numa só voz levantarmos um trono de louvor, erguermos a Ti um trono de adoração. Pai, nós Te louvamos porque sabemos que o Senhor habita no meio do louvor, o Senhor habita no meio da adoração, e nós Te agradecemos pela oportunidade que o Teu Espírito nos dá para podermos corresponder a tamanho amor. Apesar de nós, Espírito Santo, apesar de cada um de nós, o Senhor tem se derramado e se manifestado aqui. Nós Te agradecemos por isso, nós Te invocamos por isso. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor já está fazendo aqui e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Se você crê que o Senhor vai fazer, abre a sua boca aí no seu lugar e diga: eu creio. O Senhor vai fazer. Ele vai fazer. Porque a obra que Ele começou, Ele é fiel para cumprir. Você pode aplaudir esse Deus? Alegria! Aleluia! Vamos declarar nesta noite que o nosso Deus, Ele é bom. Aleluia! Glória a Deus! Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei o nome.
Deus que nos resgatou, que entregou o seu Filho naquela cruz. E hoje nós não precisamos mais temer, nós não precisamos mais ter medo, porque saiba de uma coisa, o seu Deus está do seu lado. Você crê nisso? Eu diga, eu creio. Aleluia. Você pode aplaudir ao nome dele? Glória Aleluia. a Deus, aleluia. Nós queremos nos derramar na tua presença, Senhor. Nós queremos nos derramar em ti. Nós queremos entregar tudo que temos, tudo que somos a ti. Aleluia. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro o meu coração, o meu. Ele está te ouvindo? Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao Senhor.
receba. Libertas eu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Tu és lindo, e é por causa de ti que estamos aqui, Senhor. Então cante. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir. Receba o toque, o teu toque, por tua bondade libertas você no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Formoso Deus, maravilhoso Deus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, para podermos contemplar a tua beleza e para podermos entregar tudo que temos e somos. Será que você pode cantar? Eu venho. Eu venho. Esse é o nosso desejo. Diga para Ele nessa noite. Dizer-te preciso, nós precisamos de Ti, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Dizer mais uma vez. Me derramar. Recebe, Pai. Me derramar, dizer que sou, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, Deus, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Tu és maravilhoso, Deus. Nós chamamos, Senhor. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Será que você pode aplaudir a Ele? Aleluia. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos neste momento, levantar as nossas mãos, como um sinal de rendição a esse Deus que é todo poderoso, a esse Deus que pode todas as coisas. Será que aí do teu lugar você pode começar a engrandecer a Ele? Diga: Senhor, obrigada por eu estar aqui mais um dia na tua presença. Obrigada porque as lutas não me venceram, porque eu sei que o Senhor estava ali comigo. E hoje eu estou aqui, Senhor, para me derramar e para me entregar totalmente a Ti, para adorar ao Teu santo nome, porque Tu és um Deus presente. Aleluia. Nome sobre
sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu, nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Qual é o nome dele? Diga o nome dele. Deus conosco estás, Deus conosco. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, foi por mim e por você. Seja bendito, só Ele é digno. Aleluia. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu, nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco está. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derrama o seu sangue. Seja bendito nesta noite. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Levante a sua voz onde você está e diga: só Ele é digno. Só Ele é digno. Só Ele é digno de receber o teu louvor nesta noite, a tua adoração. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno.
Aleluia. Que o teu coração se alegre nesta noite, pela doce presença do Espírito Santo neste lugar. Corre cala manayachá, que requei calamanasu recanda labacê. A nossa adoração chega até o terceiro céu, por conta do Espírito Santo que se move em nós, por conta do Espírito Santo que se move em nosso meio. Aqui está o povo de Deus, chamado, escolhido, eleito, ungido, salvo, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. A Ti toda adoração. Te entronizamos, Te exaltamos, Te bendizemos. Santo, Santo, Santo Tu és. Somente Tu és digno. Somente Tu és digno. Somente Tu és digno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Te amamos, Deus, te amamos, Jesus, te amamos, Espírito Santo. Aleluia. Corre calamanassa, xerique calamanasu, reque calamanassa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Olha para quem está do seu lado, dê uma palavra de saudação a esta pessoa. Diga: é muito bom ter você aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Que Deus fale com você poderosamente. Podemos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Amados, semana que vem nós vamos adotar uma medida para que os irmãos possam sentar um pouco mais à frente. Então não fiquem chateados com o pastor. A gente vai liberando os espaços lá do fundo na medida que houver necessidade, porque fica até mais bonito por conta do vídeo. Eu fui num culto uma vez da Igreja Internacional da Graça de Deus do R.R. Soares. Na TV parecia que tinha muita gente, né? Mas é que eles fazem isso para trazer o povo para frente. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Você está feliz hoje? Se não está, diga: eu preciso ser batizado com o batismo da alegria. Olha para quem está do seu lado e diga assim: como é bom estar aqui. Glória a Deus pela tua vida. Você é precioso, você é especial, você é importante, você é amado. O Senhor te trouxe aqui. Estamos numa campanha de 7 semanas. Diga: somos um, quebrando as barreiras da unidade. Amém? Glória a Deus. Amados, eu tenho alguns avisos para passar a vocês. O primeiro aviso é que semana passada, depois do culto, morreu um dos nossos cachorros. E eu fiquei muito triste. O Aaron, o nosso primeiro cão de guarda. E ele ficou conosco por cerca de quase 8 anos. E quando ele me foi vendido, a pessoa me disse que ele tinha uns 3 anos. Como foi o primeiro e não entendia nada de cão, ele me engabelou. O cachorro já devia ter uns 5, 6, sei lá quanto tempo. Não é? Pedi lá a carteirinha dele, nunca mandou. Mas este cachorro era um dos mais amorosos e obedientes que nós tínhamos. E nós tínhamos assim um carinho muito grande por ele. Enfim, é triste, mas esta é a vida.
Então nós precisamos aproveitar os nossos momentos como se fossem os últimos momentos ou a última vez. Amém? Isso vale para tudo, né, gente? Aí foi, acredito eu, um ataque do coração. E essa raça é bem propensa a ter esse ataque do coração, né? Mas enfim, obrigado a todos aqueles que me consolaram, postaram mensagens, né? Eu me senti assim, muito amado por vocês. Obrigado. Um outro aviso que nós temos é com respeito à campanha de 7 semanas. Algo que o nosso grupo de louvor está fazendo, o Ministério de Dança também, enfim, porque a mídia, né? Transmissão, telão, fotos, todos nós estamos, esse ministério é unificado. Então eu quero mostrar alguns momentos, ainda não, do que eles experimentaram esta semana para servir de exemplo para vocês. Por exemplo, nós estamos em uma campanha de 7 semanas para quebrar as barreiras da unidade. E a Leis teve uma ideia muito legal. Essa ideia tem nome? Tá bom. Somos um. Tá bom. Aí é que ela batiza tudo, né? Então, olha que legal. Ela escreveu e sorteou. Então, por exemplo, tinha naquela semana que dar uma palavra profética para aquela pessoa que ela sorteou. O que é uma palavra profética, pastor? É uma palavra profética. Olha aí, o que Deus colocar no teu coração, vem por inspiração do Espírito, né? E é interessante como Deus usa as pessoas, né? Porque algumas pessoas disseram, pastor, a pessoa não sabia nada da minha vida e ela acabou falando algo assim que tinha tudo a ver. Eu falei, graças a Deus, não é? Se faz sentido, acolhe aquela palavra, né? Então uma palavra profética é quando você diz, olha, eu creio que Deus vai se mover poderosamente na sua vida. Eu creio que algo sobrenatural vai acontecer. Eu creio que Deus está liberando algo que você tem orado há muito tempo. Então uma palavra profética é aquilo que você de repente coloca diante de Deus e busca uma inspiração do Espírito Santo para falar. Aí tinha lá um outro que durante a semana ele tinha que orar por aquele irmão que ele sorteou. Então a semana inteira ele tinha que orar por aquele irmão que foi sorteado. Aí tinha aqueles que tinham que jejuar. Então, uma vez na semana, ou quantas vezes a pessoa sentisse, ela jejuava. Uma outra situação é que a pessoa tinha que fazer uma visita e tomar lá um café junto. Olha que bênção, que tinha que almoçar junto. Não é bacana isso? Que tinha que passar um tempo junto, tendo e desenvolvendo comunhão. E visitando outros irmãos, quem nunca visitou. E é interessante, porque eles disseram, alguns disseram assim, pastor, eu nunca visitei ninguém, é para isso mesmo. Pastor, eu nunca fui na casa de ninguém, é isso mesmo. Você sabia que a gente peca quando a gente é omisso dentro do propósito de Deus? Deus nos chama para ter comunhão e a gente é resistente. Aí você pensa que pecar é só mentir, roubar, matar. A Bíblia diz assim, longe de mim pecar contra vós, deixando de interceder por vós, ou por eles. Olha, então quando o Espírito Santo nos manda interceder e a gente não intercede, a gente peca. Então não podemos pecar por omissão. Eu quero compartilhar algumas fotos que eu achei muito legal. Coloca aí a primeira. Olha só, a Joyce e a Amanda. Está ali, ó. Calma. Volta. Olha lá, que bacana, ó. Aí eu quero que vocês façam isso também. Receber algum irmão em casa, foi lá no almoço, num jantar, num café, saiu para comer uma pizza e vocês vão tirar uma foto juntos e
e vão mandar para nós, porque a gente quer compartilhar, tá bom? Próxima. Olha aí. O Paulinho, lá na casa do Mateus e da Adriele. Olha que bacana, gente. Não é legal? Muito legal. Próxima. Olha lá, na casa do Adiel e da Alessandra, o Anderson, o André, e aconteceu algo interessante, né? Porque um sorteou o outro, sem saber, não foi isso? Aí como é que foi? Fala rapidinho para mim. O Adiel, ele sorteou para jejuar pela vida do Anderson. Pela vida do Anderson. E o Anderson para visitar ele. Olha que bacana. Foi bem legal. Mas quando foi tomar café já tinha terminado o jejum. Coloca o próximo, olha que mesa bonita, gente. Não, a mesa, filho. Se tu trabalhasse na Globo. Mesa, tem mesa? Não tem? Esquece. Tem, né? Pronto. Olha aí que mesa bonita. Tem que estar ligado aqui, ó. O pastor está on. Olha lá que bacana, né? Vai lá, põe outra. Agora sim, a Fábia. A Luana. A Luana e a Tainá. Legal. Olha que bacana, gente. Aí ela foi sorteada para fazer o quê? Som. A Tainá, ela É bom deixar ligado já. sorteou a Luana para dar uma palavra profética. Palavra profética. Quem que deu a palavra profética? A Tainá. Tainá. Tainá, depois você ora por mim. Muito bom. Ok? Tem mais uma? Legal. Olha só. A Manuzinha foi visitar a Grazi. E a Grazi é a família do Charlie, né? Olha que bacana, né? Falando nisso, o Charlie está trabalhando, por conta disso não está aqui. A Grazi está nos acompanhando pela internet. Ah, está lá? Está no Ministério É que eu Infantil. vi ela botando mensagem no grupo, eu pensei que ela não tinha vindo. Mas está lá escalada no ministério, né? Então, olha só, ontem foi o aniversário da princesinha, da Agnes. É Agnes? Acertei? Agnes. E o aniversário também do Vitor. Aí eu quero deixar os parabéns então aos aniversariantes, né? A Agnes e ao Vitor. Falando nisso, nós temos alguns, obrigado filho. Nós temos alguns aniversariantes aqui. Deixa eu cumprimentar esses aniversariantes. A Afonsina está fazendo aniversário hoje. Parabéns à querida Afonsina. Nós amamos demais você, querida do nosso coração. E também, cadê? Muito bem. Aqui, achei. A Afonsina, a Maria. A Maria quem é? Como? Ah, tá. Ele fala chique. É a filha da preletora de hoje. Quer dizer, é a filha da Renata. Legal, legal. Quantos aninhos ela está fazendo? 9 aninhos, que coisa. A filha da Renata e do Felipe. Legal. E o Rafael Martins fez aniversário essa semana também, né? Rafael está por aí? Então fica aqui o beijo no coração. Alguém mais fazendo aniversário por esses dias? Débora? Quantos aninhos, Débora? 15. Deus abençoe, viu? Que coisa linda. Então tá bom demais. Mais alguém? Posso fechar a conta? Tem mais alguma coisa para eu falar em cima? Fechou? Ah, tá. Não precisa colocar o canal aberto do YouTube, tá? Só vou falar desse aí. Amados, nós temos inúmeros
inúmeras pregações no YouTube, e esta foi uma que Deus nos deu há 3 anos atrás, onde eu falo um pouco sobre o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, os tipos de línguas. Então, é muito interessante você ouvir isso várias vezes, até estas verdades caírem no seu coração. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem separar assim, um tempo para poder ouvir essa palavra. Porque não basta apenas você ter conhecimento na cabeça, na cachola, no raciocínio, intelecto, mente, razão e alma. A palavra, ela tem que cair no espírito de vocês. Olha, a palavra tem que sair daqui e cair aqui. Tem que sair daqui e cair aqui. Enquanto isso não acontece, você vai ser um mero religioso. Mas quando isso acontece, é dinamis de Deus, é poder de Deus, é unção para a tua vida. Amém? Se você compreender a necessidade de aprender sobre este assunto, a tua vida vai ser impactada, nunca mais ela vai ser a mesma. Aí você vai exercitar, orar em línguas, orar no Espírito Santo, várias horas por dia. E isso vai trazer um renovo para a tua vida, traz cura, traz libertação, traz revelação, traz unção, traz da presença. No Velho Testamento, se obedecia à lei, eram dirigidos pela lei. No Novo Testamento, nós somos, a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Amém? Obrigado. Recomendações de sempre, gostaria que você pudesse compartilhar o culto desta noite, não esquece de curtir e deixar o seu like. Todas as vezes que a internet colocar para você alguma coisa da Igreja da Fé Cristã, eu gostaria que você tivesse este hábito de compartilhar, de curtir e também de colocar lá um comentário. É muito importante para nós por conta da divulgação do nosso Face. A plataforma vai achar que vocês estão interessados em receber as informações e sempre vocês vão estar recebendo alguma coisa da igreja, tá bom? Vocês sabem que temos assim muitos seguidores, são seguidores no Face também ou não? No Face são seguidores, temos muitos, só que a gente recebe sempre de um pequeno grupo. Então essa é uma política do Facebook. Então, quando você começa a interagir, vocês vão ser notificados, vocês começam a receber mais conteúdo, e isso para nós é interessante, porque melhora o nosso trabalho. Uma outra coisa, se você ainda não está seguindo Igreja da Fé Cristã, por favor siga, e quando você chegar aqui na igreja, não esquece, ou lembre-se, por favor, lembre-se de fazer o seu check-in. Check-in é o registro da sua chegada. Então, o Face, ele divulga. Por exemplo, fulano de tal está na Igreja da Fé Cristã. E aquilo tem evangelizado e alcançado a vida de muitas pessoas. Aos amigos, os conhecidos, aqueles que trabalham com você, vão perguntar: você dessa igreja, vocês frequentam lá, vocês fazem parte? Eu não estou indo em lugar nenhum, gostaria de conhecer, tá bom? Por outro lado, o nosso culto é transmitido simultaneamente também pelo YouTube. Tem gente que fala: pastor, fala certo, fala YouTube. Fala: não, para, YouTube, né? YouTube. Gostaria que vocês seguissem. Seguir também. Se inscreva. Eu gostaria que vocês pudessem se inscrever no canal e tocar no sininho para receber todas as notificações, tá bom? Que mais? Não esquece de deixar o seu comentário e deixar o seu like, tá bom? Quero aqui mandar um abraço para todos aqueles que neste momento estão conosco. Deixa eu ver quem é que está aqui, ó. Quem está conosco no
YouTube ou no Facebook, né? Cadê? Vamos ver. Saúde. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Quero mandar um abraço carinhoso para mim mesmo. Coloquei aqui a graça e paz, povo de Deus. O Marcos Galvão, a Celeste Oliveira, a Erenice Queiroz, nossa querida irmanice, a Nair de Souza. Ela está aí, Nair? Não, né? Então, um beijo no coração dela. Eu acho que não consigo abrir mais aqui os outros recados, mas está valendo. Preciso falar a vocês agora sobre uma palavra que antecede a entrada da Renata Borges, que vai ministrar daqui a pouco. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos, capítulo 6. Podia deixar. Tem música especial para oferta? Estava bom, estava bom. Mas estava bom. Não exagera também, né? Mais ou menos. Quase isso. Só elogiar, né? Eu falei, Marcos capítulo? Tá, 4. É que esse menino, ele me inspira. Quatro, 26. A parábola da semente. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, dormisse e se levantasse, de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Pai querido, fala ao nosso coração e nos revela a tua vontade sobre o semear. Um dos princípios que Deus estabelece na Bíblia para a nossa subsistência ou para a nossa sobrevivência é que a semente que foi criada por Ele foi um dia abençoada. E esta semente, toda vez que é plantada, ela cresce, floresce e dá frutos. No reino espiritual, é assim também que funciona. Existe uma lei chamada lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Conversei com uma irmã e ela disse assim: pastor, eu sou tão boa, eu planto coisas boas, e eu não sei por que eu colho coisas ruins. Eu disse: irmã, não se deixe enganar pelo diabo, porque o diabo é mentiroso. Eu quero te falar que Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Tudo aquilo que você plantou, você vai colher. Se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Então, é tudo uma questão de tempo. Espera a estação própria, porque a recompensa de Deus virá. E isso confortou o coração dela. Vocês perceberam como que o diabo é? Ele é mentiroso. Ele vem com pensamentos de dúvida, incredulidade, descrença. Por quê? Assim ele cancela a sua fé. Então perceba, a palavra fala que o reino de Deus é assim, semelhante a um homem que saiu a semear a sua semente. Então nós precisamos compreender o que Jesus está falando. Muita gente pensa que quando Jesus pregava, ele pregava só exortando, advertindo, admoestando, corrigindo. E quando nós percebemos que a palavra tem o propósito de nos ensinar
um princípio, e este princípio, quando praticado, muda a nossa realidade, nós vamos receber este ensinamento. Quando nós somos teimosos, cabeças duras, rebeldes, aí o Senhor tem que falar de uma forma mais dura. E muitas vezes isso acontece por conta de situações que nos sobrevêm e que não nos favorece, por conta de uma legalidade que damos, porque se ouvimos e não obedecemos, isso vai gerar uma legalidade, um direito, uma porta aberta, uma brecha, para que o inimigo atue na tua vida em alguma área. Por exemplo, se você planta amor, vai colher amor. Se você planta bondade, vai colher bondade. Se você planta misericórdia, vai colher misericórdia. Mas se você planta finanças, você vai colher finanças. Até mesmo aqueles que não são crentes, eles são filantropos, ou seja, eles são treinados em doar. Suas empresas, empreendimentos, projetos, negócios, já faz isso de forma natural, por conta de um princípio espiritual. A Bíblia diz que o sol brilha sobre os bons e os maus, a chuva vem para os bons e para os maus, sobre os justos e injustos. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos viver muito mais a graça e o favor de Deus, porque nós estamos recebendo dele a revelação. Nós, como filhos de Deus, deveríamos prosperar muito mais do que os ímpios. Mas a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Muitas vezes eles praticam mais os princípios do que nós, e por conta disso eles vivem o rompimento. Eles vivem muitas vezes uma vida diferenciada. Então, vamos entender que o reino de Deus é assim, semelhante a um homem que saiu a semear a sua semente. Primeiro princípio, você precisa saber como funciona o reino de Deus. Aquele que planta vai colher, é o princípio da semeadura, é a lei da semeadura. Segundo princípio, eu preciso ser um semeador. E você pode ser um bom semeador ou um mau semeador. Você pode plantar boas sementes ou sementes ruins. A palavra fala, Jesus ensina, que aquele que planta, por exemplo, uma semente, ele não pode esperar colher uva, ele vai colher abrolhos ou abrolhos. Então você tem que saber o que planta. O próprio Jesus disse, aquele que planta pouco, vai colher pouco. É o princípio da proporcionalidade, é a lei da proporcionalidade. Mas pastor, é tudo o que eu tenho, então é muito. Agora, se eu posso abençoar mais o reino de Deus, e aqui nós estamos falando do reino de Deus, e eu não faço, eu peco. Porque eu estou sendo negligente, eu estou sendo omisso, eu estou tratando o reino de Deus com certo desprezo. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a igreja que está na terra precisa. Mas nós não podemos fazer nada porque a igreja precisa. O que deve nos mover é o princípio do amor, da gratidão, do reconhecimento, da fé, da adoração, do temor. É isso que deve me mover. Eu não posso, por exemplo, querer fazer barganha, troca. Eu vou dar porque se eu der, o Senhor vai me abençoar. O princípio do nosso coração está errado. Por exemplo, uma pessoa que planta, é um agricultor, ele planta não só para ganhar dinheiro, ele planta para matar a fome de muitas pessoas. Então você precisa aprender o que é finalidade e o que é consequência. Qual a finalidade? É abençoar o reino. E a consequência? Ser abençoado. Eu vou colher aquilo que eu plantei.
O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Olha só. E dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como. Sabe o que significa? Quando nós temos fé para obedecer aquilo que Deus nos manda, Ele vai cuidar de tudo para que sejamos abençoados. A palavra diz que nós vamos dormir, e só dorme aquele que tem paz, só dorme aquele que aprendeu a confiar em Deus, só dorme aquele que aprendeu a descansar. Olha o que aqui diz, no Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, ou seja, aquele dinheiro entra na tua vida com certo sofrimento, é com dor, você não vê os teus filhos crescendo, você está perdendo a esposa, você está perdendo o casamento, pois assim dá ele aos amados o sono. Presta atenção, diga, o sono é bênção. Sabe por quê? Enquanto você descansa, o céu trabalha para você. Obrigado. Como é que funciona? Nós queremos fazer aquilo que é trabalho de Deus. O que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos plantar. E diz que devemos dormir, e se por acaso levantarmos de noite ou de dia, não importa, o processo está em andamento, essa semente ela vai brotar, ela vai crescer, e a gente não entende esse processo, porque esse processo é de Deus, é o processo da vida. Então imagina só, a partir de hoje vocês vão dizer para Deus assim: Deus, me perdoa, porque eu tenho feito isso ao longo da minha vida, eu tenho trabalhado muito, eu tenho comido pão de dores, eu tenho perdido a paz, eu tenho perdido a saúde, eu tenho perdido a minha família, eu quero confiar em Ti, porque o Senhor pode me enviar clientes, o Senhor pode me mandar o melhor contrato que a empresa já assinou em toda a sua existência. O Senhor pode tocar no coração do patrão, do chefe, do encarregado, do supervisor, do coordenador, para interceder por mim, para a minha promoção chegar, para o meu registro sair, para o meu reconhecimento enfim acontecer. Mas o que a gente faz? O diabo vem, ele nos bombardeia, e a gente é atacado pela dúvida, incredulidade e a descrença. Se eu não trabalhar, eu não vou ter. Se eu não fazer, quem é que vai fazer? E muitas vezes quando você está bravo, você diz assim para a esposa: se eu não colocar dinheiro dentro dessa casa, vocês morrem de fome. Olha o orgulho. Você sabia que a Bíblia diz que do orgulho precede a queda? Nunca tem esse espírito de orgulho. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde. Então, você precisa aprender a ter humildade, não é? Se eu não botar dinheiro aqui dentro dessa casa, vocês vão morar debaixo da ponte. Não tem nem ponte em Bragança. Então, nós precisamos entender o que é confiar em Deus. Você chega e diz assim: Deus, a minha condição é essa, eu estou arrebentado, mais quebrado do que arroz de terceira, o meu nome está mais sujo do que pau de galinheiro. Está mal mesmo, né? Deu para entender. E eu quero confiar em Ti, eu quero crer em Ti. Você tem que falar isso para Deus. Deus, eu confio no Teu amor por mim. Porque quando você pensa: eu estou sozinho, não tem ninguém por mim, se eu ficar doente, como é que vai ser? Se eu for mandado embora, se eu for demitido, se eu for dispensado, como é que vai ser?
Aprenda a confiar em Deus. Se uma porta se fechar, Deus vai abrir uma outra. E Deus tem propósito na vida de muitos aqui dentro deste salão hoje. Eu sei que muitas vezes você fica um tanto quanto arisco, porque sair da zona de conforto não é fácil, mas Deus vai te dar ousadia profética, para você ter o seu próprio negócio, para você prosperar, para você ser uma bênção. E o diabo muitas vezes ele chega e diz assim: você está dizimando e está ofertando e não está vendo nada. Presta atenção, toda semente que você planta, ela vai germinar na hora certa. Nenhuma semente que você planta vai deixar de nascer. Nenhuma. A semente que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida. Nunca mais. Então, hoje nós falamos com gente que está com o coração apertado. É uma semana difícil pela frente. Muitas vezes cobranças injustas, muita pressão, muita opressão, muita malignidade espiritual. Existe, de repente, muita contrariedade vindo contra a sua vida, mas você tem que se levantar e proclamar a vitória pela fé em nome de Jesus, e dizer: eu tenho um Deus, Ele tem poder, Ele vai mudar a minha história, e eu creio que a minha bênção já está a caminho. Então você não vai declarar o contrário. A coisa está piorando, não estou vendo nada melhorar, não está dando certo. Não, você vai profetizar. Se lembra de Ezequiel, no vale dos ossos secos? O que é que Deus disse para Ezequiel? Estes ossos poderão viver? Aí ele disse: somente tu sabes, Senhor. Ele foi sábio. Aí Deus diz para Ezequiel: abre a boca e profetiza. Esse milagre não vai acontecer através da minha boca. Este milagre vai acontecer através da sua boca. Abra a boca e profetiza. Não aceita ser um derrotado, um vencido, um frustrado, um decepcionado, um desiludido. O chamado que Deus tem para você na tua vida é de ser mais que vencedor em Cristo Jesus. E olha o que diz: porque a terra por si mesma frutifica. É a lei da fecundidade. Diga: tudo que eu planto, eu vou colher. Diga: eu estou aprendendo a plantar. Porque vai chegar uma hora que o diabo vai tentar você. Você vai ter tanto, e o diabo vai dizer: você vai plantar tudo isso? Saiba que quanto mais você planta, mais você vai colher. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Eu quero dizer que a colheita, em nome de Jesus, vai chegar. E vai chegar naquele momento que você mais precisa. Deus é um Deus de socorro. A Bíblia diz que Ele é o socorro sempre bem presente no momento da angústia. Eu sempre declaro estas verdades. Eu creio nesse poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração especial para vocês hoje. Faça uma semente, um plantio hoje, nem que seja pela fé. Se você pode fazer de uma forma mais tranquila, faça. Porque assim, hoje nós não passamos pelo deserto estreito e aperto, mas aquela semente que eu deixo de plantar hoje, eu vou deixar de colher amanhã.
Então sempre quando você planta, você vai ter colheita. Minha mãe dizia, é melhor pingar do que secar. E tem crente que vive só nessa situação, ele acredita que o pingar é o que Deus tem para ele. Imagina uma torneira na sua casa, só pingando, resolve a tua necessidade. O chuveiro só pingando, resolve a tua necessidade. Aquele chuveiro do Satanás, que no frio, sabe, você tem que pegar a gota quente, e sabe, não pode perder. Essa ducha Corona, um banho de água quente, ó propaganda, viu? Mas não é, a gente também não desentope o chuveiro, né? E fica lá. O pingo resolve? Não resolve. Preste atenção, você precisa aprender a ir até Deus e dizer para Deus o que é que você precisa e crer que o céu vai liberar a resposta. Em nome de Jesus. Amém? O nosso Pix já está em tela. Eu gostaria que você fizesse a sua oferta pelo Pix. Você pode fazer transferência ou depósito bancário. Você pode fazer também a sua oferta entregando na administração durante a semana, em nome de Jesus. Amém? Eu creio que Deus tem algo de especial para a igreja nesta noite. Faça o teu melhor, em nome de Jesus. Ficar em pé. Tu tens este poder para muito, muito mais realizar. Andarei pela fé, neste vale vou profetizar, e tudo que está morto eu verei ressuscitar. Para muito, muito mais realizar. Andarei pela fé, neste vale vou profetizar, e tudo que está morto eu verei ressuscitar. Pai, neste momento eu quero te apresentar a tua igreja, os teus filhos, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que aqui está, aqueles que colocaram diante do teu altar uma oferta de amor nesta noite. Eu quero, em nome de Jesus, pedir a tua graça, misericórdia, bondade, amor e fidelidade para a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Deus, abençoe este irmão, abençoe esta irmã, abençoe este nosso amigo, este nosso convidado, este visitante. Abençoe, Pai, esta pessoa que está passando por um estreito, por um aperto, por um deserto. Abençoe esta pessoa que está desesperada.
ela não tem mais o que fazer, ela não tem mais para quem pedir, ela não tem mais como pagar. Deus, parece que as portas estão fechadas, parece que o céu está de bronze para ela. Deus, Tu tens poder de mudar esta realidade, de mudar este destino, de operar de forma sobrenatural, porque aquilo que podia ser feito já foi feito. Deus, nós estamos aqui invocando a Ti, o Teu poder, para que o Senhor possa operar no meio da Tua igreja. Abençoe, Senhor, este trabalhador comum. Abençoe, Senhor, esta pessoa que entrega a sua oferta. Abençoe suas mãos calejadas, o seu corpo cansado. Abençoe o seu suor do dia a dia. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, este empreendedor, este empresário, este comerciante, negociante, esta pessoa que trabalha por conta, esta pessoa que tem um projeto de vida, de ter o seu negócio próprio. Abençoe os profissionais liberais. Olha, Senhor, para esta pessoa que está endividada. Eu creio que ela vai contar o seu milagre. Eu creio que ela vai compartilhar a sua bênção. Eu creio que não muito longe destes dias, algo de sobrenatural há de acontecer sobre a sua vida. Libera, Senhor, o Teu poder, libera a Tua unção, libera a Tua graça, libera o Teu favor nesta noite, em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga: obrigado, Senhor, porque eu sei que o Teu Espírito está neste lugar, e que existe uma palavra profética de liberação, que é entregue do altar para a minha vida, em nome de Jesus. Eu recebo e te agradeço pelo meu milagre, amém. Fábia, pode sentar, queridos. A Fábia tem um testemunho para contar rapidinho a vocês. Aí depois da Fábia, a nossa pregadora da noite já está se preparando. Eu vou ficar aqui porque eu vou orar por ela. Tudo bem? Liga o microfone. Graça e paz, igreja. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Irmãos, eu estou aqui no ministério, cheguei há aproximadamente 8 anos. E depois de um tempo... eu fiquei desempregada, porém eu cheguei endividada. Aí fiquei desempregada, as coisas pioraram. E nessa ocasião, eu já estava começando a caminhar aqui na fé. O pastor ministrou finanças e eu nunca tinha me posicionado na questão de dízimo. Para mim, eu entregava uma oferta, uma semente aleatória, ou quando alguém precisava de alguma ajuda, eu contribuía. E o pastor ministrou e eu decidi me tornar uma dizimista. Eu coloquei como posicionamento. Falei, a partir de hoje vai ser diferente. Só que como eu estava desempregada, eu não tinha do que tirar o dízimo. Se eu não tinha uma renda, não tinha do que separar. E eu fiz um favor para uma colega e ela me deu os trocos. Fiz uma corridinha de moto e ela falou, Fá, fica para você o troco. R$2,50. Eu olhei assim, moeda, Deus. Não é isso que eu estou precisando, moeda, um troco, migalha de alguém. O orgulho, né? Porque até então eu trabalhava, era independente, tinha meu dinheiro. E aí eu falei, não, eu vou tirar o dízimo desses R$2,50. Na matemática dos 10%, 25 centavos. Eu caminhando até o altar, 25 centavos. E aí, mas ali foi o quê? Não era o valor monetário, mas sim o valor da condição que Deus tinha colocado no meu coração, ser fiel. E a palavra em 2 Coríntios 9:10 diz que o Senhor dá a semente àquele que semeia. Como o pastor ministrou aqui nesta noite, a gente começa e a semente ela vai germinar, vai florescer e frutificar. Só que eu tinha uma dívida muito alta.
nós adultos, no meu CPF, tinha 28.863 e alguns centavos. Uma dívida de meses. Em 8 meses, a minha vida virou e eu adquiri essa dívida, fora aquela dívida do me socorre aqui, me empresta aí, de pai, tio, tia, avô, que as pessoas confiavam em mim. E eu tentava tampar o sol com a peneira e acabei, a hora que eu parei para sentar, e que o pastor falou, você tem que saber qual é a sua dívida, quanto você deve. E aí eu fui examinar tudo isso, trazer a memória, e era mais... No meu CPF era 28.863, mas no familiar demorou. E aí eu fiquei um período desempregada e tive vários desafios. Como o pastor deu o exemplo hoje, quando vem um valor maior, a gente fala, poxa, isso aqui ia me salvar, vou entregar, não vou entregar. E eu sempre me mantendo ali na fidelidade com o Senhor, sempre ali entregando o meu dízimo, entregando a minha oferta, e eu comecei a participar da oferta alçada. Não tinha para o dízimo, não tinha para a oferta, mas eu vou fazer um voto com Deus. E ali era eu e Deus, o pastor não sabia, a igreja não sabia, os irmãos olhavam para mim e achavam que estava tudo certo, mas era eu e Deus na minha caminhada com Ele. E assim foi indo nesses longos 7 anos. Nos últimos 7 anos eu fui juntando, fui administrando, aprendendo a administrar as finanças. E essa semana, para a honra e glória do Senhor, liquidei por vez toda a dívida familiar, toda a dívida em bancos, em cartões. E como o nosso Deus é um Pai muito amoroso, muito carinhoso, para dar aquela cereja do bolo, troquei minha moto zero. Deus abençoe. Parabéns, filha. Rê, cadê você? Tudo bem? Vamos orar pela Rê? Estenda as mãos para cá. Pai querido, nós queremos abençoar tua filha. Usa a boca dela, que a tua palavra tenha uma inspiração do Espírito no seu coração. Que em nome de Jesus, ela possa nos entregar hoje algo que vem do céu. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. É uma honra estar aqui. Eu me sinto muito honrada de poder trazer uma palavra para vocês, de acordo com o que Deus tem colocado no nosso coração, dando, sequência a esse tempo profético que Deus preparou para nós, das 7 semanas do Somos Um, quebrando as barreiras da unidade. Meu nome é Renata Borges, para quem não me conhece, eu faço parte da Igreja Fé Cristã há 20 anos, tenho uma caminhada aí, na nossa igreja, eu amo a nossa igreja, sou muito feliz aqui em todos esses anos, e eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês, começando, por gentileza, abra a Bíblia comigo, em João, capítulo 4, versículo 23. O tema de hoje é Unidos para Adorar, na unidade como igreja. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Mas a hora vem, e é agora. Diga assim, a hora é agora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando a Bíblia fala em espírito, quer dizer que é além do natural. A nossa adoração tem que transcender aquilo que é natural e alcançar o divino, alcançar aquilo que vem de Deus. E quando ela fala assim, adorar em espírito e em verdade, quer dizer do nosso relacionamento com Deus. O nosso tempo de qualidade com Deus, a nossa comunhão com Deus. E aí quando diz assim, na parte B, o Pai, adorar em espírito e em verdade, o Pai procura os que assim o adorem. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus está à procura de nós. Porque nós nascemos para adorá-lo. Em Efésios diz que nós fomos criados para adorar a Deus. Então, o que Deus está procurando somos nós. O nosso coração quebrantado diante dele. Como eu falei, esse é o nosso tema dessa noite, reunidos para adorar. Nós trouxemos aqui alguns pontos, relevantes com relação a essa palavra.
E eu espero, em nome de Jesus, que você coloque a sua expectativa no Senhor nessa noite, porque Ele tem uma palavra para você, Ele tem uma palavra para nós. E vai discorrer isso a partir de agora. Amém? Vamos para o próximo aqui. Amém. Virar? Foi? Aí, é muito bom. Vamos lá. Então, como que nós fazemos para ser um adorador? Diga assim comigo, eu sou um adorador. E Deus está à minha procura. O que nós precisamos entender como é ser um adorador? Nós fomos criados para adorar a Deus. Esse é o primeiro ponto da nossa pregação de hoje. Adorar a Deus é relacionamento. Então, quando nós falamos assim que nós somos adoradores, quer dizer da nossa relação com Deus, a nossa caminhada com Deus. Então, a adoração não é só cantar, só dançar, mas o relacionamento com Deus. Para haver adoração tem que haver entrega do nosso coração. Tudo começa com o nosso coração, com quem nós somos lá fora, com a nossa vida de comunhão lá fora, para então sermos adoradores em todas as áreas da nossa vida. Quando nós adoramos, né? Como é ser um adorador? É aquele que muda o ambiente onde ele está. Quando você é adorador, você faz isso de coração. Você abre o seu coração para adorar a Deus, para engrandecê-lo pelo que Ele é, né? Não só pelo que Ele faz, mas por quem Ele é nas nossas vidas. Entendendo ainda como nós ser um adorador, nós somos igreja, somos a congregação dos santos. Por isso, quebrando as barreiras da unidade. Quando nós nos reunimos como igreja, Deus tem liberdade para se manifestar no nosso meio. Então, nós deixamos de ser adoradores sozinhos, né? Mas somos adoradores como a comunhão dos santos, né? Como nós somos chamados na Bíblia. Amém? Quando a igreja se reúne, existe o crescimento, existe a restauração, existe a cura do nosso coração, a cura de quem nós somos, a cura das nossas emoções, tudo através de quem nós somos. A adoração, então, ela nos conecta com Deus, ela nos faz igreja, e a igreja adoradora é uma igreja família, né? É isso que nos faz ser adoradores. Tem o Espírito Santo que nos une e nos faz um. Por isso somos um, independente das nossas diferenças. Amém? Nós somos diferentes, mas Deus nos torna um com Ele. Vamos para o próximo. Consegui. Preocupações nos afastam de Deus. Esse é um ponto importante, porque quando nós focamos naquilo que é difícil, focamos nas dificuldades, isso atrapalha a nossa adoração. Isso impede que nós adoremos a Deus de verdade, que nós abrimos o nosso coração e recebemos essa revelação da adoração. Então, as preocupações, as coisas, as pessoas, elas tiram o nosso foco daquilo que realmente interessa. Eu queria que vocês abrissem comigo, por gentileza, a Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Efésios 4, do versículo 6. Mas a graça que nos foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom em Cristo. Cada um de nós, então, nós temos um chamado, mas somos unidos a Deus, né, em Deus, pela nossa fé. O que nós precisamos fazer? Tirar os nossos olhos dessa circunstância, tirar os olhos dos problemas, das situações, daquilo que tira a nossa fé, daquilo que nos afasta de Deus, né? Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, por gentileza, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33.
Mateus 6,33 diz assim: mas buscai ao reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então também faz parte dessa ilustração que muitas vezes nós nos preocupamos com o que ainda vai acontecer, né? Com o amanhã. E isso tira o nosso foco, que é ser adoradores, né? Então nós conseguimos ser adoradores nos mantendo nessa palavra, procurando em primeiro lugar o reino de Deus, colocando Jesus no centro da nossa vida, deixando de lado aquilo que nos interfere na nossa comunhão, deixando de lado a nossa tristeza, deixando de lado as dificuldades e colocando o nosso coração em Deus. Amém? Nós precisamos então colocar Jesus no centro de tudo. Como igreja, nós precisamos ser a extensão de Cristo na terra. Como que nós somos a extensão de Cristo na terra? Imitando o caráter de Cristo, né? Sendo aquilo que Cristo é na terra, e também desenvolvendo a missão do que Cristo fez aqui. Então, fazendo as mesmas obras que Jesus fez na terra. Isso é colocar Jesus no centro e fazer dele a nossa missão, a nossa visão. Ao decidir, né? Sentir, pensar, Jesus tem que estar no centro disso. Então, o pastor sempre nos ensina assim: se você vai tomar uma decisão, ou se você vai pensar alguma coisa, ou decidir alguma coisa importante na sua vida, pense assim: no meu lugar, o que Jesus faria? Eu vou tomar tal decisão, no meu lugar, será que Jesus faria assim? Será que Jesus tomaria essa decisão dessa maneira? Será que ele decidiria desse jeito? Então é isso que nós precisamos pensar nessa noite. O adorador, então, ele tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos das adversidades, dos problemas, prioriza o reino de Deus e coloca Jesus no centro da sua vida. Isso é uma maneira de fortalecer a nossa adoração com Deus. Amém? Diga assim comigo: eu fortaleço a minha adoração quando eu coloco Jesus no centro da minha vida. Amém? Quais são os efeitos, então, da adoração na nossa vida? Paz em meio à guerra. Quando nós temos comunhão com Deus, independente do que aconteça à nossa volta, nós temos paz, porque nós conhecemos a vontade de Deus. Quando você conhece o que Deus quer para a sua vida, por mais que venha situações difíceis, você vai se lembrar das promessas que Deus deixou para você, né? Nós temos promessas para a vida financeira, nós temos promessas para a vida material, para a nossa vida emocional, para os nossos sentimentos, para a nossa família. Deus tem muitas promessas para nós. O que nós precisamos saber é conhecer quais são essas promessas, para que no momento da guerra nós tenhamos paz. No momento da guerra nós tenhamos a certeza de que Deus é conosco e que nós vamos passar por aquilo. Amém? Confiança em Deus. Um dos efeitos da adoração é você confiar naquele que te chamou. Como um pai faz com o filho, né? Como um filho faz com o pai. Ele confia, né? Uma criancinha pequena, como o pastor sempre ilustra, ela não sabe o que o pai gasta de energia, o que ele vai fazer para comprar a comida daquele mês. O filho não sabe, mas ele confia, porque ele acredita que o pai dele está cuidando dele, né? Então esse mesmo sentimento nós devemos ter com Deus. Confiar que ele está cuidando de nós em todas as coisas. Então essa confiança em Deus como nosso pai, para nos aproximar dele. Resposta das orações. Como eu falei há pouco, se você conhece a vontade de Deus para a sua vida, você vai ter as respostas da sua oração. Ela pode ser sim, pode ser não, mas Deus não deixa um filho sem resposta. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, ela está aqui, ó, na Bíblia. Todas as respostas que você procura para a sua vida estão na Bíblia. Todas as respostas para aquilo que você não sabe o que fazer, tem na palavra de Deus. Né? Então é nesse momento que vem a resposta das nossas orações, na nossa comunhão com Deus. Esse é um dos efeitos da adoração. Amar o pecador. Quando nós entendemos que Deus ama o nosso próximo, do jeito que Ele nos ama, nós começamos a entender que Deus também ama aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa te chateia, te entristece, passa por uma situação ruim, e aí você tem que olhar para Ele com esse amor. O amor de Deus por ele. O amor de Deus por aquela pessoa. Porque Deus ama ele da mesma maneira que ele te ama. Então, independente do que a pessoa tenha feito, como a Michelle pregou semana passada, nós tivemos que perdoar, abrir o nosso coração, depender de Deus para amar aquela pessoa além de tudo isso.
O amor pelo pecador também vem por gastar tempo plantando esse amor na vida dele, né? Se aquela pessoa, você não tem tanta comunhão com ela, principalmente na igreja, na sua família, se não existe muita comunhão com aquela pessoa, esta é a oportunidade de ter essa comunhão. Então, gaste tempo orando por ela, gaste tempo convivendo com ela. A gente fala que a gente só consegue amar aqueles que a gente conhece, não é? É difícil amar quem você não conhece, não é? Mas é muito mais fácil quando você convive um tempo com aquela pessoa. Quando você passa tempo com ela, você começa a conhecer as intenções do coração dela, os sentimentos dela. É mais fácil amar aquela pessoa assim. Então, esse é o momento. Você investir um tempo em conhecer aquela pessoa e amar ele como Deus ama. Amém? Liberação material. Tudo isso que Deus tem para a nossa vida também tem a ver com a liberação material. Quando nós adoramos, essa comunhão com Deus faz esse canal, né, que nós temos diante de Deus, está limpo. Então, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, todas as coisas que Deus tem para a nossa vida, começa a acontecer. Porque nós despendemos o nosso tempo em adorar a Deus. Amém? O adorador precisa aprender a viver acima de toda a resistência espiritual. Vamos ler comigo, por gentileza? 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vencendo as resistências, né, de todas as áreas, na área natural, espiritual, sentimental, tudo. Somos transformados e sendo mais parecidos com Deus. Quando a Bíblia diz ali de glória em glória, são as coisas que nós vamos vencendo na nossa vida, as barreiras, né, os medos, as inseguranças, os desconhecimentos, porque muitas vezes nós pecamos ou passamos por problemas por não conhecer a vontade de Deus, não conhecer o que Deus tem para a nossa vida. E aí quando você passa a conhecer, você começa a viver algo inacreditável na sua vida. Na comunhão com Deus em adoração, fortalecemos a paternidade. Então, um dos bloqueios, né, que nós podemos ter aí, uma das resistências, é não enxergar Deus como Pai, ou ter essa dificuldade de se lançar. Quando você chega aqui, ou mesmo na sua casa, você tem a oportunidade de colocar uma música, né? De entregar o seu coração, de abrir e cantar com todo o seu coração aquela música, é a oportunidade que você tem de se lançar nas mãos de Deus. De abrir o seu coração e adorá-lo com todo o seu ser, não só com a sua boca, não só com as suas palavras, mas com todo o seu ser. Nós fortalecemos então a nossa paternidade como filhos livres na presença de Deus. Cada vez que você faz isso, cada vez que você se lança na vontade de Deus, cada vez que você abre o seu coração e se entrega na adoração, você vai quebrando essa resistência. Você vai se aproximando de Deus, vai fortalecendo essa paternidade de Deus na sua vida, né? E aquele que acredita no Pai que tem, confia. Aquele que acredita, né, que tem fé no Pai que tem, não precisa ter medo de nada. Amém? As nossas atitudes e as nossas escolhas nos ajudam a vencer essas resistências, né? O pastor costuma dizer, e ele sempre nos ensina, que uma parte do caminho Deus faz sim. Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. Mas uma parte do caminho somos nós quem fazemos. São as nossas escolhas. Você pode escolher ter um tempo com Deus ou não. Você pode escolher adorar a Deus de todo o seu coração, abrir a sua boca com todo o seu coração e cantar e adorar ou não. Quando nós chegamos aqui na igreja, principalmente na igreja, porque nós estamos falando de unidade hoje, nós temos essa oportunidade, né, de abrir o nosso coração, de depender de Deus, de deixar de lado o que nos preocupa, o que nos chateia, e vir com uma expectativa santa de que Deus vai falar conosco, de que Deus tem uma palavra para transformar a nossa vida, de que Deus quer o melhor para nós. Então, que a partir de hoje nós possamos chegar aqui com essa expectativa no nosso coração. Eu vou à casa do meu Pai. E o meu Pai tem o melhor para mim. Vocês creem assim? Amém? Quantos creem de verdade que Deus tem o melhor para você? Amém? Então chega aqui com essa expectativa todos os dias a partir de hoje. Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor tem o melhor para mim.
E eu estou aqui, eu abro meu coração para o seu mover nessa noite. E aí Deus vai fazer muito mais. Mas não só cante quando você chegar aqui. Abra o seu coração de verdade. Deus, eu vou cantar com todo o meu coração. Eu vou fazer como se o Senhor estivesse aqui. Mas Ele está aqui, amém? A Bíblia fala que onde há o Espírito de Deus, ali é liberdade. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. Então Ele está aqui. Ah, se você diz que você não sente Deus aqui ou em qualquer outro lugar, eu oro e nada acontece. Está faltando comunhão com Deus. Está faltando relacionamento com Deus. Está faltando intimidade com Deus. Só consegue adorar quem tem intimidade com Deus. Só consegue adorar quem é filho. Diga assim, eu sou filho. E eu sei adorar. Amém. Para vencer, então, essas resistências, uma das maneiras que eu falei agora é uma vida santa. Então, nós temos a escolha de, fora daqui, manter uma vida santa. Uma vida santa com os nossos familiares, andar em amor, perdoar sempre, ler a palavra, orar. O pastor estava falando semana passada que você pode orar a Deus o tempo todo. Você está na sua casa, você está orando, você está no carro, você está orando. Você está no seu trabalho, tem um tempinho, esteja lá em oração, conectado sempre com Deus. E aí mantendo sempre a sua comunhão aberta com Deus, né? Às vezes não precisa de uma oração, o pastor disse isso na sexta-feira, não precisa de uma oração rebuscada muitas vezes. Só precisa de uma oração com o seu coração inteiro. Com o seu coração aberto. Com o seu coração livre. Acreditando, tendo fé que Deus realmente vai te ouvir. Porque Ele nos ouve. Amém? O próximo tema aqui é oposição espiritual. Essa imagem é muito oportuna. É realmente assim, né? Existe realmente uma oposição espiritual. Satanás, ele não quer que nós adoremos. Ele não quer que nós sejamos adoradores. Ele quer tomar para ele a adoração. Aí ele nos distrai com o celular, né? Eles nos distraem aí com as notícias do mundo, então nós ficamos preocupados. Eles nos distraem com o trabalho, trabalhamos a semana toda, o tempo todo, sem parar. E por vezes deixamos as coisas de Deus para fazer o trabalho. Deixamos de vir à igreja porque estamos com dor de cabeça. Deus deixa de ser o centro da nossa vida. Essa é uma oposição que o diabo faz. Ele não quer que nós estejamos aqui. Ele não quer que você escute isso. Sabe por quê? Porque você é o adorador. E tudo que nós passamos nesse mundo é só uma preparação para o que vai vir lá no céu. Amém? Tudo que nós passamos aqui é só uma preparação para o que vai acontecer no céu. Você está sendo preparado para adorar a Deus lá no céu o tempo todo. Lá já existe adoração. Você está sendo treinado para adorá-lo lá no céu. Amém? E Deus está procurando você. Amém? Nessa oposição espiritual aí, por que ela acontece? Por que o diabo não quer que você adore? Por que ele quer impedir sua adoração? Porque quando a adoração acontece, quando tem essa liberdade na adoração, não precisa ser só aqui, pode ser lá na sua casa, no seu tempo com Deus. Quando você abre o seu coração e adora de verdade, os anjos estão ali com você. Tem anjos de Deus liberados ali no momento daquela adoração. E aquilo que é treva na sua vida é dissipado naquele momento. Então a sua adoração tem o poder de mudar o ambiente onde você está. Você pode dizer isso comigo? A minha adoração muda o ambiente aonde eu estou. A minha adoração quebra todas as barreiras que me impedem na minha vida. Então essa oposição espiritual é para impedir que isso aconteça. Amém? Como é que nós quebramos então essa oposição? Com a nossa vida com Deus. Nossa vida de santidade. A nossa vida em amor, né? Nosso primeiro ministério começa lá na nossa casa. Quem nós somos na nossa casa? Quem nós somos lá na nossa família? Será que tem amor? Será que tem paciência? Será que tem alegria? Será que quando a gente conversa lá com o nosso cônjuge, né? Com a nossa esposa, com o nosso marido, é de coração? A atmosfera de amor não é só conversar, dar risada e brincar. Não, a atmosfera de amor é a atmosfera de perdão, diferenças, mas perdão, andar em amor, ter alegria de conviver juntos. Essa é uma atmosfera saudável, né? E é o que Deus quer para a nossa vida. Então essa oposição espiritual nós vencemos desta maneira agora.
Próximo ponto é: busque o domínio próprio como fruto do Espírito. Como eu falei, uma parte do caminho para ser adorador é feita por nós. Será que nós temos o domínio próprio? Domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Domínio próprio é colocar a sua carne, a sua vontade, subjugada à vontade de Deus. Você está com vontade de dormir, mas a Bíblia fala que você tem que orar. Aí você vai lá e ora. Você está com vontade de descansar porque você trabalhou muito, você chegou tarde na sua casa, mas tem culto na sexta-feira. Você vem. Isso é domínio próprio. É você vir à casa do Senhor com vontade ou sem vontade. É orar com vontade ou sem vontade. É falar de Jesus com vontade ou sem vontade. Mas falar de Jesus às vezes, meu irmão, não é só com a sua boca. As pessoas te escutam, mas elas veem você. Qual é o seu testemunho? Qual é o seu testemunho? Se nós temos domínio próprio, nós colocamos a nossa vontade subjugada à vontade de Deus. Para a gente buscar o domínio próprio, nós precisamos depender do Espírito Santo, porque não é fácil, né? De nós mesmos, a nossa carne, ela quer fazer aquilo que ela quer. Ela quer descansar, ela quer passear. Mas o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, que nós precisamos buscar, é vencer tudo isso. Vencer o cansaço, vencer a nossa vontade, vencer os nossos pensamentos. Porque às vezes o diabo joga lá uns pensamentos. Ah, não vai, não tem problema. Ah, tá tudo bem. O pastor falou isso sexta-feira. Ah, tem nada. Nada a ver. E isso vai nos afastando de Deus cada dia mais. E aí a gente passa às vezes a semana toda passando por tudo isso que eu estou dizendo. Ah, você não anda em amor, você não planta sementes boas lá na sua vida, você não tem tempo de comunhão com Deus, você não tem essa comunhão com Deus. E aí quando você chega aqui, você já vem com essa dificuldade, né, de se entregar de verdade. Com essa dificuldade de abrir o coração, deixar Deus falar com você, deixar você ser um canal, né, vertical da vontade de Deus. Então, quando a gente chega aqui, tudo que acontece aqui nesse altar, tudo que acontece aqui na igreja, tem um propósito. Deus deu uma visão para o nosso pastor, deu uma visão para o nosso ministério de louvor, de dança. E essa visão é ajudar, ensinar, trabalhar junto com a igreja o que é adoração. Nos ensinar e nos ajudar, né, a ser adoradores. Então, quando nós chegamos aqui, é um treinamento. E a vida em comunidade, a vida com relação à nossa igreja, a nossa comunhão com os nossos irmãos, ela nos cura. Quando a Bíblia fala que não é bom que o homem viva só, se refere a isso também. As pessoas hoje sofrem com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Mas sabe por quê? Hoje as pessoas estão mais isoladas, né? Você vê muito difícil uma pessoa estar na casa da outra. Isso, em vez de curar, entristece o coração. Em vez de alegrar, traz mais tristeza, mais trevas para o coração da pessoa. Então esse é um novo tempo que Deus quer para a nossa vida, né? O domínio próprio também é isso. Ah, eu não estou afim de conversar com ninguém, mas eu vou. Eu vou porque é assim que Deus vai me curar. Tem gente que chega aqui e fala, eu não gosto. Teve gente que já reclamou, né, pastor? Ah, eu não gosto de abraço. É o abraço que vai te curar. É o abraço. É a palavra que o irmão vai te dar aqui que vai te alegrar. Quantos já foram tocados por uma palavra que receberam de algum irmão aqui? Um abraço. É ou não é? Então Deus usa os irmãos para nos curar. Deus usa os irmãos para nos alegrar, para nos dar uma palavra profética, como tem acontecido com o pessoal ali do louvor, da mídia. Amém? A Bíblia fala que onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Se você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, você também pode fazer tudo isso. Você pode ser um canal de bênção na vida do seu irmão. Você pode entregar uma palavra profética. Você pode dançar, você pode cantar, você pode louvar. Você pode ministrar, você pode tudo. Mas se você realmente crer no seu coração, né? Se você realmente acreditar que isso é possível. Então, esse domínio próprio é se entregar à vontade de Deus. Deixar a sua vontade de lado e colocar a vontade de Deus no centro. E agora nós temos esse versículo aí, ó. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é aquele que não sabe se dominar. Olha que sério. Você imagina uma cidade que não está nem um pouco protegida.
É a nossa vida quando a gente não se domina. Quando a gente não domina as nossas ações, nossos pensamentos, sentimentos. Quando nós não temos o domínio próprio. É isso que acontece. Somos como uma cidade aí. Livre para qualquer pessoa invadir e fazer o que quiser. A nossa mente é assim. Se nós não subjugarmos a nossa mente à vontade de Deus, ela vai ficar livre para qualquer pensamento. Se você não enche a sua mente, os seus pensamentos com a vontade de Deus, qualquer coisa vai fazer parte, não é verdade? Se você não passa tempo lendo a palavra, orando, dependendo de Deus, convivendo com pessoas de Deus, a sua mente vai se encher de alguma coisa. Com o que você está enchendo a sua mente? Será que são as coisas de Deus? Ou não? Então, assim como a cidade com os muros derrubados, é aquele que não sabe se dominar. Se a Bíblia está dizendo que nós precisamos trabalhar o domínio próprio, é porque nós podemos fazer isso. Então, não acredite naquilo que o diabo, às vezes, muitas vezes, ele sopra na nossa mente. Ah, eu não consigo. Ah, eu não consigo me dominar. Ah, eu não consigo parar de comer. Ah, eu não consigo largar o refrigerante. Consegue sim. A Bíblia fala que tudo é possível ao que? Crer. Se a Bíblia diz que o domínio próprio é um fruto do Espírito, nós precisamos depender do Espírito Santo para que isso venha. Ele é um fruto. Como é que vem o fruto? Ele vem do nada? Não, né? Primeiro a gente vai lá, a gente planta aquela semente, depois nós regamos a semente, depois o fruto nasce. Então esse é o propósito da vontade de Deus para a nossa vida, que nós possamos desenvolver os frutos do Espírito na nossa vida. E a adoração é isso, é depender do Espírito Santo. Depender da direção dele, é abrir o coração para o mover dele. Amém? Tenha em mente que você é um adorador e faça da sua adoração o seu estilo de vida. Como eu falei agora no começo, adoração não é só cantar, não é só ouvir uma música, não é só falar de Jesus para as pessoas. Adoração é um estilo de vida. Para que nós possamos adorar a Deus, nós precisamos conhecê-lo. Será que nós conhecemos a Deus? Será que nós conhecemos a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida? Será que nós sabemos qual é o propósito dele para nós? Durante toda a nossa vida cristã, as coisas vão acontecendo e vão evoluindo. Então, uma das maneiras de nós enxergarmos que a nossa vida é uma vida de adoração é a evolução. Será que a nossa vida está evoluindo? Quanto tempo faz que você está na igreja? Pensa aí. Quantas coisas você já passou aqui? O quanto a sua vida já evoluiu com Deus? Será que ela evoluiu? Será que mudou? Essa evolução na nossa vida também mostra que nós somos adoradores. A adoração é um estilo de vida. O adorador, ele tem que ser transformado de glória em glória, de vitória em vitória. A adoração, então, é ser como Jesus. Ser parecido com Jesus. Ser marcado pelo Espírito Santo. Ser adorador é ter comunhão com Deus. Convivência com Deus. Esse tempo de comunhão do pessoal do louvor é um tempo que eles vão se conhecer melhor. Então, comunhão é se conhecer melhor. E comunhão é uma palavra, né? Para quem não conhece, quem não convive muito, comunhão. Engraçado, né? Comunhão é conviver, é ter tudo em comum. Você só consegue ter comunhão com aquele que você convive. Então, a sua comunhão com Deus vai acontecer quando você convive com Ele. Quando você leva tempo conhecendo a Deus, conhecendo a vontade dEle, entendendo a vontade dEle para a sua vida. Ser adorador, então, é ter essa comunhão com Deus, adorando a Deus o tempo todo. Então, a adoração também é o que eu faço, as palavras que saem da minha boca, os sentimentos que eu deixo entrar no meu coração, os pensamentos que permeiam a minha mente. O pastor usa uma ilustração assim, que você não tem como impedir um passarinho de rodear a sua cabeça, de passear ali pela sua cabeça. Mas você pode impedi-lo de fazer um ninho na sua cabeça, não pode? Você vai deixar um passarinho fazer um ninho aí na sua cabeça?
Se ele fizer, é porque você não está fazendo nada para evitar isso. Não é legal andar por aí com um ninho na cabeça, né? Nada a ver. Então, Deus tem. Quando nós fazemos isso, nós estamos deixando de lado, né, a vontade de Deus. Quando nós falamos desse do passarinho, é porque é o seguinte: se o passarinho vem e rodeia a sua cabeça, tudo bem, você espanta ele, ele vai embora. Se ele está fazendo um ninho, é porque você está deixando ele ficar lá. Então, os pensamentos ruins na nossa mente são do mesmo jeito. Eles vão chegar. Vem ou não vem pensamento ruim na nossa mente? Vem ou não vem vontade de fazer coisa errada? Vem, muita, né? Carne velha, ela quer saber de fazer o que ela quer. A carnona velha quer saber de fazer o que ela quer. E aí o pensamento vem, mas o que você pode fazer? Evita esse pensamento de ficar lá. Você não pode impedir que ele chegue, mas o que você faz com ele determina a sua vida. O que você faz com aquele pensamento é o que vai mandar no que vai acontecer na sua vida. Então nós não podemos reclamar das situações que nós passamos hoje, porque são frutos do que eu plantei lá atrás. O que você tem plantado na sua vida de adoração, de louvor, de engrandecimento a Deus? O que você tem plantado? São coisas boas? Então o pastor disse agora há pouco: planta coisa boa, vai colher coisa boa. Pregar a palavra de Deus através do seu testemunho de vida. Então a adoração é o que você faz da sua vida. Você engrandece a Deus através da sua vida? A adoração não é um ato isolado, é um treinamento para a eternidade. Estamos sendo treinados para adorar a Deus na eternidade. Ser adorador é ter mudança de vida. Então o adorador é aquele que muda de vida, é aquele que a vida é transformada todos os dias de glória em glória. O ambiente de amor é um ambiente onde tem comunhão, perdão, compreensão e onde, apesar das diferenças, nós somos um. Então, que nós possamos aprender a partir de hoje a adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Em Lucas 10, 27 diz assim: e ele respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Como eu falei, a comunhão com Deus e a comunhão com a igreja nos ajuda a ser adorador, fortalece a nossa adoração e nos cura, nos transforma. Ame a Deus de todo o coração quer dizer de todo o seu espírito, com a ajuda do Espírito Santo. De toda a sua alma quer dizer entendimento. Você faz aquilo que a sua alma deseja, aquilo que o seu espírito deseja, que Deus deseja que ele faça. E de toda a sua força. Quando você sai da sua casa para vir até aqui, você está oferecendo o seu corpo em sacrifício vivo a Deus. É o momento em que você deixa de lado tudo que está lá fora e abre o seu coração para a adoração a Deus. Amém? Diga assim: eu sou um adorador. E a partir de hoje, a minha expectativa é de que a minha vida de adoração vai ser elevada para um novo nível. A unidade com Deus e com meus irmãos me curam. Você pode ficar de pé comigo, por gentileza? Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse agora. E pensasse um pouco como tem sido a sua vida cristã. Será que os seus pensamentos, os seus sentimentos, suas emoções têm sido dominados pela palavra de Deus? Será que a nossa vida cristã tem adorado a Deus ou não? Eu queria que você orasse comigo: Senhor, diga aí: Senhor, me ensina a ser filho. Senhor, me ensina a ser adorador, porque a tua palavra diz que o Senhor está à minha procura, e eu me coloco, Senhor, à brecha, para que o Senhor possa me usar, e que eu seja um canal de bênção, onde quer que eu vá, que a atmosfera dos lugares aonde eu convivo seja alterada, transformada, pelo poder do teu Espírito Santo, que existe em mim. Eu tomo posse da autoridade que o Senhor me deu como igreja e declaro agora que nós somos um em Cristo e nada e ninguém poderá impedir o agir da igreja neste mundo. Como igreja, Senhor, eu te louvo e recebo a adoração que eu tenho que aprender a te entregar. Por isso, Senhor,
recebe o melhor do meu coração e me ensina a ser adorador em todas as áreas e em todo o tempo da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir uma música. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade viverei, e em santidade seguirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Aleluia. Pai, obrigado por este momento que estivemos juntos, falando e aprendendo um pouco mais sobre o teu mover no meio da igreja, sobre adoração. Nós queremos ser adoradores por excelência. Nós queremos ser marcados no nosso DNA por este chamado. Que possamos, Senhor, abrir a nossa boca, glorificar, exaltar e bendizer o teu nome sempre, independente das circunstâncias, das situações e das adversidades. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, liberar sobre a vida deste povo uma unção poderosa. Desperta, Pai. Tira da murmuração, reclamação. Tira, Senhor, de tudo aquilo que rouba a tua adoração. Eu profetizo, Senhor, uma inspiração no coração do teu povo, um despertamento, em nome de Jesus. Move-te, Senhor, para fazer algo que somente o Senhor pode fazer em cada vida. Nós não queremos dizer que somos adoradores simplesmente da boca para fora, mas do coração para dentro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lembre-se do que eu vou dizer agora. A tendência de reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar e blasfemar. Mas quando você de repente entende que é melhor louvar, é melhor adorar, mesmo sem forças, mesmo sem ânimo, mesmo chorando, mesmo vivenciando a pior fase da tua vida, acredite que a adoração é a chave para mudar tudo aquilo que precisa ser mudado em você, e tudo aquilo que precisa ser mudado à sua volta. O céu vai baixar, o céu vai descer, o céu vai marcar a sua vida,
em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar cada irmão, eu quero abençoar cada irmã, eu quero agradecer porque esta pessoa veio, porque o Senhor trouxe, porque o Teu Espírito marcou este coração, esta vida, em nome de Jesus, Senhor. Seja com esta pessoa uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de conquista, uma semana de saúde, uma semana de livramento, uma semana, Senhor, de uma manifestação gloriosa do Teu Espírito nesta vida, em nome de Jesus. Abençoamos cada pedido de oração, cada projeto de vida, abençoamos cada pessoa que está em casa, cada pessoa que está no trabalho, em deslocamento, viajando, esta pessoa que está conectada através da internet, cultuando conosco. Deus, olha para esta pessoa, ouve o seu pedido de oração, ouve, Senhor, a sua intercessão, em nome de Jesus, que a Tua glória bendita seja sobre a vida de cada um. Vão para casa, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Não sai daqui sem dar um abraço do teu irmão e da tua irmã. Deus abençoe, vão na paz. Senhor.